Olá, pessoal. Me chamo Juliana Barreto. Sou monitora de imunologia do Centro Universitário Cristos e hoje irei apresentar sobre imunologia da disfunção temporomandibular, sob a orientação do professor Dr. Paulo Goberlandi de Barros Silva. Inicialmente, para a gente entender sobre a imunologia da disfunção temporomandibular, a gente precisa entender, primeiramente, o que é a articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular ela é a articulação mais utilizada do corpo humano, sendo responsável pelos movimentos da mandíbula, se apresentando bilateralmente e promovendo uma articulação entre a mandíbula e o crânio, sendo formados por estruturas ósseas, por estruturas fibrocartilaginosas, ligamentos e uma musculatura associada, sendo esses músculos, por exemplo, o músculo supraioideu, o músculo masseter, pterigoideu lateral, pterigoideu medial e temporal. A articulação temporomandibular ela é composta pela fossa mandibular ou infratemporal, o tubérculo articulado temporal, o côndilo mandibular, a incisura da mandíbula e o processo coronoide da mandíbula, sendo capaz de conseguir suportar uma grande quantidade de força. No entanto, ela também é capaz de sofrer deslocamentos. Sabe-se que a nutrição e a irrigação da articulação temporomandibular se dá diante da presença do ligamento retrodiscal. A articulação temporomandibular é capaz de receber forças em diferentes direções, podendo assim provocar um deslocamento. A sobrecarga da ATM ela se dá por um excesso de força, por muito tempo, exercendo uma força e um deslocamento do eixo diante de uma mastigação atípica. Esse excesso de força pode se dar, por exemplo, em pacientes que são bruxistas, em que tem um estresse associado, por exemplo, em que eles promovem um maior apertamento dentário como uma forma de minimizar um problema ansioso, um estresse. Então, eles descontam na mastigação. A DTM ela é caracterizada por uma complexa condição que envolve vários sinais clínicos e está associada a alterações neuroinflamatórias no músculo e na superfície articular. A inflamação da ATM por meio de um apertamento se dá diante de um aumento de carga, a qual promove o estabelecimento de força excessiva e promove, assim, um processo inflamatório, no entanto, sem a presença de mastócitos. Em seguida, vai haver a maior produção de condrócitos e condroblastos, os quais eles vão estar envolvidos por uma matriz cartilaginosa diante de uma grande capacidade de contração. Esses condrócitos e condroblastos vão ser responsáveis por produzirem TNF e L1. E citocinas pró-inflamatórias causam a vasodilatação. Dessa forma, vai haver um aumento da compressão na articulação temporomandibular. E com a vasodilatação, os condrócitos eles vão ter maior acesso ao líquido para a produção de uma matriz sinovial. E a produção da matriz sinovial está diretamente associada a um mecanismo de defesa, ou seja, a nocicepção. A nocicepção é uma sensação de dor, da qual o nosso organismo ele promove a dor para ser um mecanismo de defesa para te alertar que está acontecendo ali o problema. A inflamação do disco articular se dá por meio de um processo inflamatório crônico, do qual vai haver a produção de COX-2, IL-6 e metalloproteinases de matriz, além de espécies reativas de oxigênio, as quais vão causar no nano tecidual e uma vasodilatação na superfície articular. Em seguida, vão promover a liberação de água para a parte interna da articulação, promovendo uma limitação dos movimentos mandibulares e uma nocicepção, ou seja, um mecanismo de proteção da articulação para que o indivíduo entenda que está ocorrendo um processo inflamatório naquela região. E vale lembrar que é difícil remover a água e os mediadores químicos da região articular. E que a chegada de neutrófilos é capaz de causar muito dano tecidual. O processo inflamatório na articulação temporomandibular se dá diante de uma vasodilatação, da presença de edema, migração de neutrófilos e outras células, infiltração dos tecidos articulares. Vai haver também uma perda da função dos tecidos, um dano tecidual causado pelas enzimas e pelos radicais livres. E como sinais clínicos, temos a sensação de crepitações, estalos e uma limitação de abertura bucal. O tratamento ele pode se dar por meio de uma redução do processo inflamatório, da presença de fármacos, reduzir a nocicepção, o estresse fisiológico, o apertamento e trabalhar o aspecto psicoemocional.
visto que estudos já demonstram que a disfunção temporomandibular está muito relacionada a aspectos psicológicos do paciente, a estresse, a problemas de ansiedade, depressão, em que o paciente ele desconta o seu problema na sua mordida, na causa dos apertamentos. E além disso, outro tratamento também está associado à disfunção temporomandibular, que é a laser terapia de baixa potência, a qual ela vai atuar na articulação temporomandibular em 4 pontos bilateralmente com laser infravermelho, variando entre 3 a 4 joules, certo? Para diminuir o processo inflamatório ali na região. Então, obrigada. Fico aberta às dúvidas. Se o que precisarem, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail.